Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto, na exposição da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 23. Nós vamos tratar de todo o capítulo. Atos capítulo 23. Todo o capítulo, versos 1 a 35. São 35 versículos, mas eu vou dividir em duas partes a leitura. Eu vou ler nessa primeira parte até o versículo 10, e no decorrer do sermão nós leremos o restante. Então, por enquanto, vamos ler do verso 1 ao 10. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Até aí por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe agora na exposição deste texto, no aprendizado que o Senhor tem para nós por meio dele, que o Senhor possa nos instruir, ó Pai, que o Senhor possa nos confrontar se for necessário, confortar nosso coração também, que possamos ter nossos olhos fitos em Cristo Jesus, em todo ele, pois é para onde essa santa palavra aponta. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém. Nesses últimos dias, tivemos, não sei se você acompanha TV ou redes sociais, mas tivemos alguns debates na corrida eleitoral das prefeituras, especialmente ali da cidade de São Paulo, né? Aqui em Brasília a gente não tem essa eleição, né? Graças a Deus. Mas eu vi alguns trechos do debate lá dos candidatos a prefeito lá da cidade de São Paulo. E o que mais corre na mídia sobre esses debates, o que mais aparece, os trechos que mais aparecem nas redes sociais são o quê? São as discussões, são os desentendimentos, são as brigas, são as piadas, os deboches, né? É o que dá audiência, é o que gera visualização, é o que a mídia então foca nisso para fazer o povo ver, né? Inclusive, um dos candidatos de São Paulo, ele foi bem direto numa entrevista falando sobre isso. Ele explicou a postura dele no debate, né? Ele disse nessas palavras: Isso aqui não é um debate. Se propuserem um debate, eu vou debater com o maior prazer ali. Mas é baixaria mesmo. Vocês vão ter que aguentar isso. Nosso povo colocou esse tipo de político e a gente vai tirar esse tipo de político agora. De certa forma, dá até para concordar com isso que ele falou, porque
Porque eu não acho que ninguém ali está interessado em, de fato, saber as propostas prometidas um dos outros e discutir se elas vão dar certo ou discutir seriamente sobre elas ali. A maioria das pessoas, inclusive, assiste esses debates por entretenimento, pelas brigas, pelos deboches, pelas piadas que são feitas ali. E isso pode ser visto em qualquer lugar, porque é isso que reflete na nossa sociedade. Se você olhar nas redes sociais, os posts mais curtidos, comentados, o que viraliza na internet geralmente é o quê? Geralmente não são as postagens mais inteligentes. Geralmente são aquelas que são mais polêmicas, que tem as brigas, que tem os deboches e tudo mais. Esse é o retrato da nossa sociedade. E o objetivo de uma discussão, de um debate, não é mais, hoje em dia, convencer alguém com os bons argumentos, né? Na verdade, hoje em dia, o objetivo é mais vencer, mesmo que seja na base da humilhação ou do ódio. É isso que as pessoas buscam. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina a ser. E não foi esse o proceder de Cristo quando ele entrou em seus embates, e não é esse também o proceder de Paulo no texto que a gente está diante nessa noite. Falar sobre discussão parece algo estranho, né, no sermão, mas eu creio que na nossa época, especialmente, é algo muito propício de ser falado. Por isso esse texto tem muita coisa a nos ensinar a respeito desse assunto. E, em resumo, então, o que esse texto vai nos ensinar é basicamente, nos nossos embates com o mundo, devemos testemunhar Cristo com humildade e sabedoria, confiados que Deus está à frente de tudo. Vou repetir. Nos nossos embates com esse mundo, nós somos chamados a testemunhar Cristo com humildade e sabedoria, mas sempre confiados que Deus está à frente de todas as coisas. Vamos ver isso em duas partes. Primeiro vamos ver o nosso proceder nesses embates, nessas discussões. E em segundo lugar, a gente vai ver como a gente confia em Deus, independente de qual é o resultado delas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero mostrar que o nosso proceder numa discussão deve ser humilde e sábio, com o intuito sempre de dar bom testemunho. Nosso proceder numa discussão, nesses embates com o mundo, deve ser sempre humilde e sábio, com o intuito de dar bom testemunho. Vamos relembrar em que ponto a gente está aqui para a gente entender onde que Paulo está nessa discussão que ele vai entrar aqui agora. Bom, Paulo havia chegado em Jerusalém, ele sabia que ele ia ser perseguido, foi o que aconteceu. Prenderam ele, pegaram ele, começaram a espancar ele, queriam matar ele, mas o guarda da cidade, né, o comandante da cidade, ele prende Paulo, mas deixa ele a salvo, né, por ter feito isso. Então Paulo pede para falar com os judeus, ele fala, mas não dá muito certo. Eles continuam no intuito de querer matá-lo. O comandante então tem uma nova ideia e leva ele diante do Sinédrio. O Sinédrio é onde estão reunidos os líderes judeus. Talvez o comandante pensasse, por serem os líderes, vai ser uma coisa mais tranquila. E ali eu vou poder ver os dois lados da história. E aí eu vou entender por que, de fato, está tendo toda essa briga, essa discussão, por que estão querendo matar esse homem aqui. Era essa a ideia do comandante. Então ele coloca Paulo diante do Sinédrio. E aqui começa o nosso texto. Paulo está diante do Sinédrio, daqueles líderes, e tem mais uma vez, então, a oportunidade de tentar se defender. Não é à toa que a gente chama essa parte final de Atos, né, de a parte dos discursos, porque Paulo vai fazer vários discursos em vários líderes onde ele é levado a julgamento, né? Mas também não só Paulo, o Sinédrio também aqui vai ter a oportunidade de tentar comprovar suas acusações. Porque se Paulo está sendo julgado por alguma coisa, quer dizer que ele está sendo acusado por algo. Então ambos têm que falar, Paulo se defendendo, o Sinédrio acusando, para que o comandante possa entender e tomar, então, uma decisão a respeito daquilo. Então a gente está diante de uma discussão, a gente está diante de um debate aqui. Defesa e acusação. Paulo, mais uma vez, inicia, então, de forma respeitosa o texto.
ao seu discurso, né? Você vê aí que ele começa chamando seus opositores mais uma vez de irmãos, varões irmãos. E em seguida ele inicia sua defesa dizendo algo bem importante. Ele diz assim: analisando todo o meu proceder diante de Deus, que vocês estão acusando a minha vida, o meu proceder, eu estou de consciência limpa. Ele fala, eu tenho boa consciência diante de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos lembrar, Paulo está sendo acusado por judeus por ser um cristão e por ensinar judeus a não seguir a lei, ou pelo menos é isso que eles acusam Paulo, né? São duas coisas diferentes, ser judeu e ser cristão. Mas Paulo abertamente, claramente diz que é possível caminhar com as duas coisas. Obviamente com certas mudanças que houveram, né? E é sobre isso que Paulo está tranquilo. Mesmo sendo judeu e cristão, ele crê que permanece fiel a Deus. Ele tanto honra a sua origem judaica, quanto se submete aos ensinos de Jesus Cristo. As duas coisas. Então ele diz que a consciência dele está limpa quanto às acusações que tem feito diante do proceder dele diante de Deus. E esse já é um ponto bem importante para a gente tratar aqui. A Bíblia nos mostra que é um erro da nossa parte quando a gente age contra a nossa consciência. Quando a gente age contra a nossa consciência. Eu não sei se você lembra, tem uma história famosa, né? A história da Reforma, quando Lutero vai diante do Papa e ele é pedido para que ele negue as coisas que ele estava ensinando. E o que Lutero fala? Ele fala abertamente isso. Ele fala, eu não posso negar, porque eu não posso ir contra a minha consciência. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. É o que ele informa e ele corajosamente ali não nega, né? Paulo está usando o mesmo, na verdade Lutero usou o mesmo, né? Proceder de Paulo aqui, né? E a gente também deveria ser assim. Sabe quando você reflete se o que você pretende fazer é certo ou errado e a sua consciência começa a te acusar? A gente chama isso de consciência pesar, né? A consciência começa a pesar. Você fala assim, não faz isso. A consciência está te acusando, está falando, não faz isso. Já é um excelente indicativo aí para que a gente não faça tal coisa. Porque a Bíblia mesmo nos informa que a gente não deveria ir contra a nossa consciência. Mas muitas vezes, infelizmente, a gente é convencido pelos motivos errados, de ir contra a nossa consciência. Às vezes é porque a gente quer sair ganhando, às vezes é porque a gente não quer levar desaforo para casa, ou coisas assim. Mas não é assim que a gente deve ser. A gente deve agir sempre com a consciência limpa. E Paulo falou, eu estou de consciência limpa aqui diante de vocês, porque eu creio que eu estou sendo fiel ao meu Deus. Paulo diz que agiu assim. Entretanto, se para Paulo estava tudo bem, para o sumo sacerdote não estava nem perto disso. Para ele dizer aquilo era quase como uma blasfêmia. Por isso, ele manda baterem na boca de Paulo, no meio da discussão ali. Lucas ele só relata esse pequeno trecho do que Paulo disse. A gente não sabe se Lucas está resumindo, se Paulo falou mais, se o Sinédrio falou alguma coisa antes ou depois. Enfim, o que Lucas relata para a gente é que Paulo falou isso e a partir do momento em que ele falou que ele estava de consciência limpa com o modo dele agir, o sumo sacerdote vira para os que estão perto de Paulo e fala, dá um tapa na boca desse homem, porque ele está sendo extremamente desrespeitoso. E meus irmãos, vindo dos líderes judaicos que a gente já conhece, a forma como eles agem, talvez isso fosse até algo esperado, né? Mas o que surpreende é a resposta que Paulo dá na sequência do texto. Paulo responde de uma forma irada. Paulo fica bravo. Ele meio que faz até uma imprecação, sabe aquelas orações imprecatórias, salmos imprecatórios que tem, né? Paulo faz isso diante do sumo sacerdote ali. E ele o chama, ele fala assim, ó, Deus vai ferir você, parede branqueada. Aí fica a dica para vocês de um bom insulto aí para você falar para alguém, né? Parede branqueada. O que significa parede branqueada? Parede branqueada
é o que eles chamam, naquela época, se tivesse uma parede assim, ela tivesse cheia de rachaduras, estava toda estragada, estava a ponto de cair, mas para não arrumar do jeito certo, o que eles faziam? Eles pegavam cal é um pó branco, né? Aquele pó que vai no campo de futebol, sabe? É cal. Aí eles colocavam na parede para tampar as rachaduras, os buracos e tudo mais, para dizer que ela estava de boa, para dizer que ela estava bem. Só que por fora ela parecia bem, por dentro ela estava toda estragada, né? Então a ideia de chamar de parede branqueada é chamar que a pessoa é uma hipócrita, né? Por fora ela parece que ela é, cara, é o sumo sacerdote, mas por dentro ele é todo podre, né? Então aqui a gente tem uma cena que nos lembra algo que aconteceu com um outro prisioneiro, não sei se você lembra, de uma forma muito semelhante. Jesus Cristo, quando ele estava diante do Sinédrio, não eram os mesmos líderes, era um outro sumo sacerdote na época, era o sumo sacerdote Anás, também foi injustiçado, e Cristo respondeu, e o que aconteceu? Ele também tomou uma bofetada, né? Também tomou uma bofetada. E a diferença de Jesus para Paulo é que a resposta de Jesus foi muito mais branda do que a resposta irada de Paulo. Aí alguns comentaristas, algumas pessoas olham para isso e falam, tá vendo? Paulo está errando. Paulo ele errou em responder de forma dura. Mas eu acho que não necessariamente. Porque Jesus ele também já respondeu de forma muito dura para os fariseus. Inclusive, em outra ocasião, os fariseus estavam discutindo com Jesus em uma outra ocasião, está lá em Mateus 23, e Jesus responde praticamente nos mesmos termos de Paulo. Inclusive, muita gente crê que Paulo se baseou nisso, na resposta que Jesus deu para falar aos escribas e fariseus. Eu vou ler para vocês, Mateus 23, 27 e 28. Olha o que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus falou praticamente a mesma coisa que Paulo falou. Praticamente. E, meus irmãos, às vezes em discussões em que há injustiça, às vezes há a oportunidade de ser duro no falar também. Desde que seja a verdade, desde que seja um momento oportuno para isso. A gente não é chamado para ser sempre cordeirinhos na forma de ser, não. Às vezes a gente tem que tratar a injustiça, a inverdade, a maldade com dureza. A gente tem que ser firme contra essas coisas mesmo. Inclusive, Paulo, ele explica por que ele foi duro. No final do versículo 3, olha o que ele diz no final do versículo 3, se referindo ao sumo sacerdote. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Porque era proibido, obviamente, que no meio da discussão, do julgamento, ele fosse agredido fisicamente. Então, há momentos em que duras verdades têm que ser ditas de fato, para mostrar firmeza numa discussão contra a soberba, contra a injustiça. Entretanto, a gente sempre é chamado a ser moderado, né? Porque se deixar a gente ser duro sempre, o nosso coração leva a gente sempre a ser assim. Então a Bíblia nos chama a ser moderados. E ela nos manda ser respeitosos também com as autoridades. E é o que mostra em seguida o texto. Não é à toa que quando Paulo fala isso, logo em seguida, no versículo 4 aí do texto, os que estão diante dele viram para Paulo e falam assim: você está injuriando um sumo sacerdote de Deus. E Paulo responde o quê? Que ele não sabia que aquele era o sumo sacerdote. E o que ele faz em seguida? É como se ele estivesse se retratando, é como se ele estivesse se desculpando ali do que está acontecendo. Ele, inclusive, cita um texto lá do profeta Ezequiel, comprovando que ele não deveria ter dito algo assim ao sumo sacerdote. Tem uma discussão aqui se Paulo está realmente se desculpando por não saber
que ele era o sumo sacerdote. Será que Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote? Paulo não sabia disso? Né? Tem muita gente que acha que Paulo está sendo irônico aqui, né? Que é como se ele estivesse dizendo assim, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote porque ele não se porta como um. Né? Algumas pessoas pensam que ele está sendo irônico assim. Pode ser, tem pontos positivos nessa interpretação, mas eu creio que não. Eu acho que Paulo realmente não sabia. Talvez por ter... Aí vem as explicações para essa interpretação também, né? Talvez por ele ter ficado muito tempo longe de Jerusalém, porque ele não residia mais em Jerusalém. Ele ia em Jerusalém em períodos pontuais por pouco tempo. Ou como outros alegam, Paulo tinha problema de visão. E ele não viu direito quem falou no meio do burburinho todo ali e não conseguiu perceber que era o sumo sacerdote, que tinha feito, né, o que fez. Mas independentemente disso, eu creio que se harmoniza melhor com o texto interpretar que Paulo realmente não sabia quem era e em seguida ele responde como? Com humildade, se desculpando de fato daquilo que ele fez. Acho que se harmoniza melhor com o texto do que ele ficar sendo irônico o tempo inteiro, né? E sendo assim, a gente tem um outro ensino, tem uma aplicação em cima dessa humildade de Paulo aqui no nosso proceder em embates, em discussões. A gente é chamado sim a ser humilde. Nós somos chamados a sermos humildes. Muitas vezes, meus irmãos, no intuito da gente sair vencedor, a gente esquece de ser humilde. A gente quer que a nossa palavra seja a final, a grande, a que domine, a que vença. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo reconhece o seu erro. E olha que interessante, ele usa a própria verdade para comprovar o seu próprio erro. Ele cita um texto da Bíblia para comprovar que ele realmente eu fiz errado. Está na palavra de Deus. Que eu não deveria ter feito isso. Olha que interessante. Paulo usa a verdade para mostrar o seu próprio erro. Isso é humildade. Muitas vezes, quando a gente está em discussões, a gente sabe, talvez, que tem uma coisa que a gente falou que não bate muito bem, e a gente até sabe o que comprova aquilo que não bate muito bem que a gente está falando. Mas o que a gente faz? A gente omite, né? A gente, deixa eu abafar isso aqui para ele não ter essa argumentação contra mim, né? Paulo não. Paulo é humilde. É o oposto da soberba dos judeus aqui, né? Enquanto os líderes judeus eles usam a lei para os seus próprios interesses, né? Fazendo de tudo para condenar o apóstolo, Paulo ele usa a Bíblia como regra de fé e prática, ainda que seja para fazê-lo se retratar. A verdade é a verdade sempre. Até quando você está errado, ela continua sendo verdade. Não é para você omitir, é para você mostrar. Eu estou errado mesmo. A palavra de Deus confirma isso. Esse é um ponto bem importante, ter humildade para reconhecer quando a gente está errado. Mas ser humilde, meus irmãos, não significa ser um palerma. Tá bom? Ser humilde não significa ser um palerma. O próprio Jesus nos ensinou isso. Jesus, certa vez, ele falou assim, eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Lá, vocês vão ser simples como a pomba, mas vocês também têm que ser prudente como a serpente. Foi Jesus que ensinou isso. Tá? E é o que Paulo faz aqui. Paulo percebe que ninguém ali tinha intenção de ouvir ele. Paulo percebe que ninguém quer entender justamente o seu ponto. Eles não estão nem aí com o que Paulo está falando. Eles só querem a morte de Paulo, seja por meio de mentira ou não. É isso que eles querem. Então, o que Paulo faz? Ele toma uma atitude ousada aqui, mas que se mostrou astuta. Ele muda de assunto, de certa forma, para criar uma discussão entre os seus opositores. O texto explica para nós que Paulo sabia muito bem que o Sinédrio ele era dividido em duas facções, os saduceus e os fariseus. E Paulo sabe que há divergências teológicas entre eles. E o que Paulo faz então? Ele toma o partido dos fariseus, ele se associa aos fariseus, inclusive Paulo era um fariseu, né?
E ele cria uma discussão entre os próprios membros do Sinédrio com isso. Olha aí, no fim do versículo 6, ele diz: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Deixa eu explicar. Os saduceus, eles são os liberais da época, tá? Parece com os liberais do nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? Que eles não criam em nada do que é sobrenatural. Na nossa época também tem os liberais, tá? Que eles leem a Bíblia, eles falam que eles leem a Bíblia como se fosse uma cebola. Você vai tirando cada uma das cascas da cebola ali, até sobrar o que é a verdade da Bíblia. O que eles estão tirando? Eles estão tirando o que eles chamam de mito, o que eles chamam de sobrenatural, o que eles chamam de milagre. Eles tiram tudo isso e falam assim, sobrou aqui, o retrato histórico é só isso aqui. Isso aqui, tudo aqui é só poesia, é só forma de escrever para ficar mais bonito e coisa e tal. São os liberais. Os saduceus eram assim. Eles não criam em ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam em espíritos, nada sobrenatural. Já os fariseus não tinham problema com isso. Eles tinham seus outros problemas, né? A gente sabe que um grande problema dos fariseus era o legalismo, por exemplo, o moralismo e tudo mais. Mas com essa questão da sobrenaturalidade, não. Isso significa que ser um fariseu não impedia a pessoa de se tornar um cristão. Você podia ser um fariseu e crer que Cristo ele respondia a todas as suas crenças como fariseu. Agora, ser saduceu, não. É inconcebível você ser cristão e saduceu ao mesmo tempo. É impossível. Porque não existe um cristianismo sem ressurreição. Não existe. Ser cristão sem a ressurreição não existe. Então Paulo se associa aos fariseus e ele coloca esse tópico em questão. Ele fala, gente, eu prego a ressurreição. Eu sou fariseu e eu estou sendo julgado por pregar a ressurreição. Mas os fariseus creem na ressurreição, eles ali é que não creem. E aí então começa uma discussão, e dá muito certo isso que Paulo fez, né? A discussão, o texto mostra aí para nós que ela vai longe. Que ela começa a ter, eles começam a discutir violentamente, o texto diz, né? E inclusive dá tão certo que alguns dentre os fariseus começam a tomar o partido de Paulo. Eles viram para os outros e falam assim, mas eu não estou vendo nada de errado nesse homem. Quem diz que realmente um anjo ou um espírito não falou essas coisas com ele? Ele pode estar certo. Olha como Paulo fez algo que fizesse a discussão mudar completamente. Só que a discussão foi além do que Paulo esperava. Paulo queria que os fariseus tomassem de fato o partido dele e ele conseguisse se safar ali. Mas foi muito além daquilo, a discussão foi grande, a briga foi violenta e o comandante olhou aquilo e falou assim, cara, eles vão despedaçar Paulo ali no meio. Então ele tira Paulo de lá e leva para a fortaleza mais uma vez. Meus irmãos, seres humanos, quando entram em discussões, podem ir muito além do ponto. Na verdade, eu acho que é uma das coisas que mais faz o nosso coração, a ira, aflorar e a gente ir além do que deve. A gente passa do ponto em discussões. E aqui a gente vê isso acontecendo, desentendimento, briga, violência. Mas o que a gente deve se apegar aqui é que Paulo nunca deixa de dar o testemunho da verdade. Paulo é fiel ao Evangelho de Cristo Jesus, sendo duro quando necessário, sendo humilde quando necessário, mas sempre buscando também argumentar com sabedoria. Ele busca ser sábio na forma com que ele discute ali. Como é que você se porta em discussões? É o seu ponto e nada mais? É assim que você se porta? Você é daquele que nunca dá o braço a torcer? Tem gente que é assim, né? Tem gente que entra na discussão, fala o ponto dela, mas não tá nem com o que o outro vai falar. Eu não vou mudar de opinião mesmo. Tem gente que é assim. Fala o que for necessário, inclusive deixa suas convicções de lado,
Fala até o que sua consciência está pesando para você não falar, só para você sair vitorioso. Se você é assim, meu irmão, se arrependa disso, porque não é a forma como a Bíblia nos chama a ser. A Bíblia nos chama a ser fiel à verdade, seja humilde. A Bíblia nos chama a ser humilde e buscar sabedoria no Senhor. É assim que a gente deve se portar em discussões. Mas aí talvez você me pergunta assim, mas, sabe, muitas vezes nós, quando a gente age com humildade, quando a gente busca a verdade, a gente vê a maldade sobressair. Os ímpios usam de artimanhas maldosas, injustas, e às vezes eles saem vitoriosos por causa disso. Às vezes a gente até pensa assim, se eu tivesse batido meu pé e humilhado ele naquele momento, não teria acontecido o que aconteceu. Ou então, se eu tivesse omitido aquela informação, mas eu quis falar a verdade, aí eu me dei mal. Às vezes pode parecer que os ímpios, meu irmão, vão triunfar se a gente permanecer como os certinhos da história. Tenho certeza que você já pensou nisso alguma vez, né? Às vezes fazer o que é errado parece ser um atalho para chegar naquilo que você quer, né? Mas não, deixe-me encorajá-lo. Na verdade, a Bíblia, esse texto aqui vai nos encorajar a mostrar que é melhor servir ao Senhor naquilo que é correto, no proceder correto, confiando nele, apesar dos resultados. Esse é o nosso segundo e último ponto aqui, nesse texto. Ainda que o proceder do mundo seja soberbo e maldoso, a gente pode confiar que Deus está no controle de tudo. Esse é o nosso ponto em discussões. Ainda que o mundo seja soberbo e maldoso, podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas e agir corretamente. Vamos ler o restante do texto? O restante do texto vai nos mostrar isso. Acompanhe aí com atenção a partir do versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis, para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, porém, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei
por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Bom, o texto começa nos informando que Jesus foi até Paulo. Então, provavelmente, Paulo parece ter ficado acovardado, amedrontado, cabisbaixo com o que estava acontecendo. Perceba, as perseguições estavam cada vez maiores. Agora, as injustiças cada vez mais aparentes. Ataques cada vez mais brutais diante de Paulo. E talvez Paulo tivesse começado a pensar assim: eu vim para Jerusalém e não vou nem sair vivo daqui. Talvez ele repensou as suas atitudes e falou: o que eu podia ter feito diferente? Talvez ele deve ter pensado, mesmo com o Espírito Santo mandando ele ir para Jerusalém, ele tivesse pensado: um monte de gente falou para eu não vir para cá. Será que eu devia ter vindo mesmo? Paulo também é pecador, meu irmão. Esse tipo de coisa certamente deve ter passado pela cabeça dele. E então, Paulo tem mais uma visão. Nela, Jesus fala com ele algo grandioso. O texto diz que o Senhor colocou-se do lado de Paulo, como se estivesse abraçando ele para encorajar ali. E disse: coragem, fique firme. Porque da mesma forma como você teve um bom proceder como testemunha aqui em Jerusalém, sendo fiel à verdade, mesmo em meio a essas dificuldades, eu vou fazer você chegar em Roma para testemunhar ali também. Isso é um baita encorajamento para Paulo. Porque agora Paulo sabe, ele podia ter certeza que ele não ia morrer ali e que ele iria chegar no lugar onde ele queria, onde ele estava planejando ir desde o início. A gente já falou algumas vezes que Paulo tinha a vontade de ir para Roma. Ele estava se planejando para isso. E Cristo está dizendo: você vai chegar lá e vai testemunhar lá também. E o que a gente vê nesses versículos seguintes é exatamente isso acontecendo. Deus soberanamente está conduzindo todas as coisas para que Paulo saia dali são e salvo e consiga fazer seu caminho até a cidade de Roma. Mas note uma coisa, Deus não faz isso de forma com que Paulo não tenha problemas. Deus não faz isso aniquilando as pessoas que estão contra Paulo, não. Deus faz isso mesmo em meio aos problemas. Paulo vai continuar cheio de problema, mas Deus vai agir para que Paulo seja salvo de cada um deles. Veja como acontece. Primeiro, a gente vê uma conspiração dos judeus contra Paulo aqui para assassiná-lo. Diz que são 40 judeus, então provavelmente é um grupo daqueles bem radicais, né? Que querem assassinar Paulo. Eles fazem então um juramento aí de que eles ficariam sem comer e sem beber, sob pena de maldição, se eles não conseguissem assassinar Paulo. Era como se fosse, sabe quando você faz alguma promessa para si mesmo e você faz aquele ultimato? Você fala assim: eu não vou fazer tal coisa, eu não vou, sei lá, tomar banho até eu lavar essa louça aqui. Aquele ultimato, sabe? Você faz mas o deles aqui, obviamente, é num contexto muito mais perigoso, né? Eles então bolam uma estratégia de pedir que os líderes do Sinédrio falassem com o comandante para se reunirem com Paulo mais uma vez
E qual que é a ideia deles? Tirar Paulo da fortaleza, onde estava sendo guardado, e no caminho, antes mesmo dele chegar no Sinédrio, eles assassinariam Paulo. Meu irmão, esse é o proceder de quem é mundano nos embates dessa vida. Ao invés de tomar o caminho certo, ao invés de fazer aquilo que é o certo a se fazer, eles deveriam pensar, vamos buscar embasar as nossas acusações? Não, ninguém pensa nisso. O que eles pensam? Vamos tentar bolar uma estratégia para assassinar ele, aí acaba o nosso problema. São atalhos fajutos, né, que esse mundo busca. E, meus irmãos, às vezes a gente cai nisso. Na ânsia da gente querer vencer uma discussão, na ânsia da gente querer se dar bem em alguma coisa, ao invés da gente tomar o caminho correto, por meio do estudo, por meio de obtenção de sabedoria, por meio de planejamento, de uma boa argumentação, algo assim, nós também usamos atalhos errados para isso. Por exemplo, muitas pessoas, quando são adolescentes, jovens, estão lá na faculdade, naquela prova difícil, qual atalho que você usa? A cola. Ou então você está no meio de uma discussão, você não tem mais argumento, aí o que você fala? Eu vou jogar uma estatística aqui que eu vou inventar. Aí você fala, 90% das pessoas falam o que eu estou falando. Você inventa na hora. Sabe, é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão buscando atalhos errados para sair vencedores. E no último, eles estão na última instância aqui, né? Eles querem assassinar Paulo. Mas a partir desse momento a gente vai começar a ver o agir de Deus para livrar o apóstolo. Surpreendentemente, Lucas nos conta que aparece um rapaz. A gente nunca ouviu falar nesse rapaz, inclusive ele é da família de Paulo, é um sobrinho de Paulo. A gente tem pouquíssimas informações de familiares de Paulo. Desse aqui é a única vez que ele aparece na Bíblia, mas Lucas joga ele lá no meio. E ele era um rapaz que estava na hora certa, no lugar certo, e ouviu e entendeu a coisa certa. Ele entendeu toda a estratégia da conspiração, foi até Paulo informar, e Paulo então convence um centurião para levar o menino até o comandante, para ele contar ao comandante tudo o que estava sendo conspirado e apelar pela vida de Paulo. Mais uma vez, Deus age aqui organizando tudo para que a informação chegasse até o comandante, para que as coisas fossem conduzidas. Veja, Deus não aniquila os judeus, Deus não para os judeus continuam com as ideias erradas deles. Mas Deus transforma, Deus livra. E a resposta do comandante ao menino também impressiona. O menino vai lá, conta para o comandante o que ele ouviu. O comandante ouve e fala assim, não conta para ninguém, que eu vou tomar providências aqui urgentes. O que ele fala? Ele sabia que em Jerusalém ia ser cada vez mais difícil proteger Paulo, que era um monte de judeu ali, né? Então, naquela mesma noite, ele arranja uma forma de tirar Paulo de Jerusalém. Ele vai levar Paulo lá para Cesareia. Por que ele leva Paulo para lá? Porque é lá onde reside o governador da Judéia, o governador romano da Judéia, né? O nome dele é Félix. E ele queria julgar Paulo. Lembra que Paulo falou, eu sou romano. Então ele estava pedindo para ser julgado pelos romanos. Então é isso que o comandante faz. Eu vou te enviar para o governador, ele vai te julgar. Só que olha como ele faz isso. Urgente, naquela mesma noite, ele separa 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para escoltar um único homem, Paulo. Isso é praticamente, meu irmão, metade do contingente que ele tinha ali em Jerusalém. É dito que o comandante lá da guarda romana nas cidades, ele tinha um exército de 1.000 homens. Ele está mandando 470 só para levar Paulo. Muita gente se pergunta aqui, o Lucas deve ter errado os números aqui, porque que exagero, 470 homens para escoltar Paulo até Cesareia. Está errado isso aqui.
Eu gosto de responder, meu irmão, que a providência de Deus, às vezes, ela é abundantemente graciosa para o seu povo. É como se Deus estivesse virando para Paulo assim: Paulo, eu vou deixar você sem nenhuma dúvida. Talvez Paulo estivesse duvidando, né? Todo mundo quer me matar, como é que eu vou sair daqui? E Deus, então, ele manda 500 homens. Imagina 500 homens em torno de Paulo para escoltar ele até a outra cidade. Na hora que Paulo viu aquilo, a única coisa que deve ter vindo na cabeça dele foi: tá bom, Deus, eu confio, vai dar certo, eu entendi, eu vou ser guiado pelo Senhor. Enfim, Paulo é enviado junto com uma carta também. O comandante está explicando, né, para o governador a situação. A carta é bem resumida e ela é bem até fidedigna, né? Só que tem uma observação importante. Olha aí o versos 28 e 29. Ele diz assim: querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Deus agiu no comandante de forma tão grandiosa que o comandante já estava do lado de Paulo na situação. Só que Paulo tinha requerido julgamento romano, então ele estava sendo enviado para lá. Então Paulo chega lá em Cesareia. Resumindo aqui, né, a história, Félix pergunta para ele de onde ele é, só para saber a jurisdição de Paulo. Paulo fala: eu sou lá de Tarso, da Cilícia. Aí ele fala: tá bom, essa é a minha jurisdição, então eu posso julgar você. Mas aí você vai ter que aguardar os seus acusadores chegarem, e aí então a gente vai ter esse julgamento. E semana que vem a gente vê isso no próximo capítulo. E aqui, meus irmãos, chegando ao final, a gente tem mais um texto com esse tema. Esse tema de que a providência soberana e amorosa de Deus para o seu povo sempre acontece. Se tem uma coisa que eu já falei muitas vezes ao longo do livro de Atos, é que a gente pode confiar que Deus está cuidando de tudo. Apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar do que vier, Deus cuida e conduz o seu povo. Aconteceu isso lá no início com os apóstolos, Pedro, com João, com outros como Filipe, como Estevão. Aconteceu agora várias vezes com Paulo ao longo dessas viagens. E eu tenho para mim, meu irmão, que a Bíblia insiste em mostrar esse tema tantas vezes para nós, porque nós facilmente nos esquecemos dele. São nesses momentos de pressão, em que a injustiça desse mundo, os sofrimentos dessa vida se colocam diante de nós, que a gente mais tende a sucumbir, a duvidar, a questionar Deus. A gente questiona, a gente chora, a gente se desespera. Cadê a fé? Onde está a confiança na providência de Deus? Quantos mais exemplos será que a gente precisa para saber que Deus está à frente de tudo? Ele pode magicamente fazer um sobrinho aparecer no lugar certo, na hora certa, para contar a coisa certa para livrar Paulo. Ele pode influenciar o inimigo, aquele comandante, a te dar proteção de metade do exército da cidade para te escoltar. Meu irmão, Deus faz o que é necessário para prover para nós segurança, cuidado e aquilo que é a vontade dele. Se ele prometeu, ele cumpre. E assim a gente pode ter o que Cristo mandou para Paulo aqui: coragem, que Deus está conosco. Meus irmãos, hoje então a gente viu que a gente deve proceder como cristãos nos embates dessa vida. Como firmes no Evangelho, como boas testemunhas de Cristo, humildes, procurando ser o mais sábio possível. Vimos também que, agindo assim, a gente, por vezes, pode pensar que o mal está triunfando, o mundo está triunfando. Pois, às vezes, o mal, de fato, sobressai nesse mundo caído. Por mais que queiramos agir corretamente, sendo humildes e sábios, esse mundo é uma baixaria só, como eu falei no início. A maldade e a injustiça reinam, de fato.
E diferente de Paulo, eu não costumo ter visões de Jesus para me encorajar. Será que não? Deixa eu te dar uma visão, então, agora, que a própria palavra nos mostra. Pouco antes de ir à cruz, Jesus estava falando com seus discípulos sobre a missão dele e sobre o que ele iria fazer. E ele fala que eles passariam por momentos difíceis quando Jesus os deixasse e fosse preso, porque ele iria para a cruz. E eles iriam ficar em momentos difíceis, eles iriam pensar que estaria tudo perdido. Mas Jesus finaliza dizendo assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que a gente pode confiar na providência de Deus. Porque mesmo que você tenha ou venha a ser derrotado nesse mundo, Cristo já venceu o mundo por nós. Paulo, ele não foi salvo simplesmente porque um sobrinho ajudou ou porque Deus usou um comandante de forma justa. Paulo realmente foi salvo da morte no dia em que Cristo foi morto no lugar dele naquela amarga cruz e ressuscitou. Essa foi a real salvação de Paulo. Essa é a real salvação minha e sua. Por isso eu termino com as palavras do próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 15. Abra sua Bíblia lá para a gente finalizar. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz que ele estava sendo julgado pela ressurreição. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. E olha como ele finaliza esse capítulo. Veja aí a partir do verso 54 do texto. 1 Coríntios 15, 54, para eu finalizar. Paulo ele disse ao longo desse capítulo, se não houver ressurreição, a gente está perdido. Nada faz sentido se não houver ressurreição. Mas aí no final ele fala, a partir do verso 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse texto que nos encoraja a servirmos ao Senhor, a seguirmos a verdade do Senhor, a sermos fiéis, a buscarmos sabedoria e humildade nos embates dessa vida, para seguirmos ao Senhor da maneira correta, Pai. Mesmo que às vezes pareça que seguindo da maneira correta, o mundo e suas injustiças pareçam vencer, pareçam triunfar sobre nós, que a gente possa se lembrar, Pai, que o Senhor já venceu todas as coisas, que nem a morte pode fazer qualquer coisa conosco, porque o Senhor, ó Pai, é aquele que já nos trouxe a vitória naquela amarga cruz e 3 dias depois ao ressuscitar. Obrigado, porque nós temos a esperança de que um dia estaremos contigo, plenos, glorificados, sem que nada desse mal desse mundo possa nos atingir. Obrigado, Deus, por essa esperança, que por meio dela possamos confiar em Ti no meio dos embates dessa vida. É o que pedimos no nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Fique de pé para a gente cantar o cântico Glória para sempre ao Cordeiro de Deus.